Olá, pessoal, bom dia a todos que estão online. É um prazer estar aqui. Muito bom dia a todos vocês. Eu espero que hoje a gente tenha aí um bate-papo bastante interessante e eu gostaria de, além de dar-lhes as boas-vindas, dizer a vocês que a qualquer momento da nossa conversa, vocês podem fazer perguntas online. Nós podemos incluí-las no mesmo momento ou posso juntá-las para fazer aí uma combinação que seja boa, não é? Este programa é uma iniciativa de difusão digital da ABM, do qual eu tenho assim bastante prazer em participar, porque nós não só fomentamos a inovação nessa situação, como também nós damos aí várias informações, discussões, dividimos aí, compartilhamos uma série de detalhes, né? Que são importantes porque falar em inovar é fácil, mas dizer como se faz não é assim tão simples, né? Nosso papo de hoje tem a ver com a criação de valor e inovação por meio da tecnologia. Então, hoje nós vamos falar basicamente de criação de valor e tecnologia e vamos entender, afinal de contas, o que são esses conceitos, né? Porque a gente fala muito deles, mas a gente nem sempre sabe exatamente o que está no meio da história. Nossa agenda é a apresentação, vou me apresentar para vocês, falar um pouco da conceituação e dos processos e das aplicações. Bom, eu tenho aí uma grande vivência, longa vivência, na verdade, em multinacionais, mercado nacional e internacional, nas áreas de marketing, vendas, planejamento estratégico, sempre com ênfase no planejamento mercadológico. Eu sou mestre e doutora em administração de empresas pela Universidade Mackenzie e há 2 anos eu faço parte do núcleo docente permanente do mestrado profissional em administração e desenvolvimento de negócios do CCSA da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Antes de falar qualquer coisa, eu quero falar um pouquinho desse mestrado, se vocês me permitem. Nosso mestrado é bem aplicado. Ele tem uma vertente, ele é um MBA internacional e ele tem uma vertente totalmente voltada à aplicação dos conceitos. Então, todo o trabalho final se desenvolve em cima de um projeto que o aluno desenvolve dentro da sua organização ou um projeto de startup que ele queira fazer. Ou seja, algo totalmente correto, tá bom? Vamos começar esquentando as nossas turbinas, né? Falando um pouquinho de criação de valor. O que vocês veem aí é um processo, é a simplificação dele, né? Porque eu pus só apenas os grandes rótulos da questão da criação de valor. Esse é um processo em que nós partimos sempre do mercado, seja ele consumidor ou organizacional, criamos a inteligência, inclusive a inteligência foi objeto da minha última palestra para a ABNT, da ABN, perdão, está lá guardadinha, gravadinha para quem quis se interessar. Trabalhamos os recursos organizacionais, criamos a oferta de valor, a oferta ao mercado e depois a gente começa tudo de novo entendendo como essa oferta de valor trabalha. O que é mais importante nisso, que eu não posso deixar de frisar de forma alguma, é que a oferta de valor, ela acontece sempre a partir do que o mercado precisa. Em nosso curso, nós trabalhamos sempre assim com os projetos. Qual é a necessidade que nós estamos identificando e que não foi atendida nem pela concorrência e nem por ninguém. Então, e às vezes nem mesmo nós, que já ofertamos alguma coisa para um cliente, não estamos fazendo nosso trabalho direito, não é? Então, esse é o nosso mote no final das contas. E quanto à criação de valor, eu preciso dizer para vocês, não tem receita de bolo. Eu aqui hoje não vou dar nenhuma fórmula mágica, porque ela não existe. Quem dera, né? Quem dera eu tivesse essa patente, mas realmente eu não tenho. Ela é só uma questão de bom senso na criação do que nós chamamos de círculo virtuoso.
ou seja, entender o cliente, atrair e mantê-lo, e, mais que tudo, entregar para ele aquilo que ele precisa. Tá fácil, né? Não, não tá, eu sei que não. Bom, afinal de contas, né? Depois de todo esse blá blá blá, o que é, afinal, criação de valor para o cliente? Bom, vamos lá. Eu vou passar para vocês como é que isso começou. Embora isso esteja muito em moda, né? Na verdade, a criação de valor não é uma coisa assim tão nova, né? Ela começou lá fora, com autores como Kotler, por exemplo, como também o Kohler, Copeland e todos esses que vocês estão vendo, que começaram a olhar para a criação de valor para o acionista, como se isso fosse suficiente. Então, eu tenho lá o cara que investe na minha empresa, aí eu deixo ele feliz e aí eu estou criando valor. Só que isso é importante, só que o acionista, como nós costumamos dizer, ele é apenas um dos stakeholders da organização. Stakeholders, como vocês sabem, são todos aqueles que estão envolvidos com a gente, com a organização. É o acionista, é o empregado, é o cliente, é o fornecedor, é o governo, são as novas entidades de pesquisa, é a própria sociedade e, principalmente, o nosso cliente, seja ele consumidor ou seja ele uma empresa, não é? E aí começou a se perceber que isso não era suficiente. Então começou a se falar de criação de valor, cocriação de valor, valor sustentável, mas já trazendo para a conversa o cliente. O cliente como sendo o centro da nossa atenção. E a partir daí, a criação de valor passou a ser um elemento chave das empresas para a criação de valor aos clientes e consumidores. E quando eu falo em clientes e consumidores, é fundamental mesmo que a gente não esqueça que quando eu estou trabalhando com o consumidor direto, eu tenho que entender essa cabeça. Mas quando eu estou falando com uma empresa organizacional, que é meu cliente e que consome o meu produto de alguma forma, é importante que fique muito, muito claro para a gente, enquanto fornecedores, né, que eu tenho que entender também a cabeça do cliente organizacional, embora haja um processo muito mais racional nisso, mas eu também tenho que entender o cliente desse cliente. E isso é muito pouco, hoje em dia se faz muito pouco isso, mas essa é uma grande forma de se criar valor. Lá para frente eu vou dar alguns exemplos vivenciados por mim, inclusive, que funcionaram sobremaneira nessa forma de ajudar o nosso cliente a criar valor para o cliente dele. Bom, recentemente, na verdade, o Porter, lá atrás, ele começou a falar de cadeia de valor. Olha, a gente está fazendo de 89, tem tempo, né? Mas na cadeia de valor, ele discute quais atividades da empresa são consideradas como essenciais e quais aquelas que são apenas suporte, esse apenas entre aspas, né? Para que a gente possa criar realmente valor e entregar o valor. A criação de valor, ela também envolve recursos da organização. Foi aí que o Barney e o Hesterly, eles começam a falar um pouquinho sobre a vantagem competitiva sustentável. Como é isso, né? Ela é baseada em recursos e capacidades e habilidades que a organização tem, que além de serem muito valiosos para o cliente, elas são difíceis de se imitar, elas são difíceis de substituir e elas são articuladas pelo DNA da organização. O que é esse DNA? É a cultura organizacional. Geralmente se discute muito a questão de cultura organizacional e especialmente quando a gente está falando sobre qual é a orientação estratégica das organizações. Nós costumamos dizer que, em suma, nós temos 3 grandes orientações estratégicas, né? A organização pode ser orientada para o cliente, ela pode ser voltada totalmente para a tecnologia, portanto, o produto,
e pode ser voltada para a concorrência. Na primeira situação, para o cliente, ela está sempre buscando no mercado aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa. Ou seja, ela tenta buscar os gaps para serem atendidos. Quando ela é voltada para a tecnologia, geralmente elas são empresas pioneiras de inovação. Nem sempre essas organizações, entretanto, são totalmente orientadas pelo mercado. Muitas vezes elas veem uma oportunidade e elas vão lá e prospectam essa oportunidade junto ao mercado. É assim, eu tenho uma solução e eu vou em busca do problema. E por último, existem as organizações que são mais voltadas para a concorrência, elas são as seguidoras. Tem várias vantagens nisso, eu não vou me prender muito a isso hoje, não é objeto da nossa discussão, mas essas empresas também são importantes, até porque elas também contribuem muito para que a gente melhore os produtos, as empresas pioneiras exemplarmente. Portanto, eu costumo dizer que nós temos duas formas de abordar o mercado. Eu tenho uma grande solução e chego lá para ver quem precisa dessa solução, ou eu já sei que existe o problema, entendo o mercado, e aí eu vou buscar uma solução para ele. Nós podemos fazer, em termos de criação de valor, as duas coisas combinadas. E aí, nesse momento, eu tenho certeza que quando eu não imponho ao mercado uma solução que ele realmente não precise, eu estou criando valor porque eu estou buscando dar a ele aquilo que ele realmente quer. Bom, o Kotler, apesar de há bastante tempo, desde então e até hoje, ele passa a trabalhar a questão da criação de valor ao cliente como forma de satisfazer. Portanto, vejam, eu costumo brincar, dizer que marketing, e eu sou da área, portanto eu posso falar, marketing não é assim um ser tão bonzinho que só vai lá e quer saber o que o cliente quer só para satisfazer o cliente. Ele quer satisfazer o cliente porque essa é a forma da empresa ser competitiva. Essa é uma forma de fidelização e isso é super importante. Mas como é que eu satisfaço? Como é que eu entendo essa satisfação? Como é que eu sei se o cliente está satisfeito? Esses autores, Anderson, Fornell e Lehman, eles foram trabalhar na questão de que satisfação é uma função da percepção de valor. Se eu, cliente, percebo aquilo como algo que vale para mim, em termos de tudo, em termos de dinheiro, é barato, é bom, bonito e barato, ou ele é sofisticado como eu quero, ele atende às minhas necessidades, sejam elas quais forem, eu passo a ter uma percepção de valor naquele produto, naquela oferta. Eu vou usar mais a palavra oferta do que produto, e mais para frente eu explico por quê. E a partir disso, eu passo a querer aquilo e fidelizar e dizer, olha, essa empresa atende o que eu preciso, certo? Valorizar a empresa. Um pouquinho mais para frente ainda, lá atrás, né? Stable e Fidstat, eles elaboraram uma tipologia de criação de valor, aí já com base no que eles consideram como tecnologia, em 3 vertentes, né? A primeira, transformando os inputs do mercado em bens e serviços, aquilo que o cliente quer. A segunda, utilizada por experts do conhecimento, visando resolver problemas dos clientes. Queria lembrar que o nosso mestrado trabalha bastante nisso. O problema, às vezes, nem é um problema, é uma oportunidade. E nós trabalhamos na prospecção disso, ou na solução do problema, ou na prospecção de uma oportunidade, e às vezes nas duas coisas. A terceira, criando uma rede de contatos, facilitando as transações. Eu vou falar também um pouquinho disso mais para frente, porque essa rede de contatos, atualmente, tem um nome de plataforma, essa facilitação de transações. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, mas eu continuo dizendo, afinal, o que é valor para o cliente? Em termos reais, nós trabalhamos sempre a questão do que é valor para o cliente como a percepção do que o cliente ou consumidor possui do produto
a oferta em si e do serviço ou do serviço que ele recebe. Olha, aqui eu separo produto de serviço porque isso é muito corrente no mercado, mas eu devo confessar a vocês que, para mim, produto e serviço é uma coisa só. Para mim, o serviço é um produto. E, portanto, para a gente não ficar nessa discussão, eu vou chamar tudo isso de oferta. A verdade, a oferta para o cliente, se percebida como algo que realmente valeu a pena, ou vale a pena, ou atende a necessidade, ou deixa ele feliz, enfim, isso realmente cria valor. Além disso, o valor ele é uma função diretamente relacionada à expectativa oriunda da necessidade ou desejo que esse cliente ou consumidor possui. Bom, então vejam só, eu só consigo dizer que a percepção é boa quando ela atende a alguma expectativa que eu já tenha, por menor que seja, sobre aquilo que eu quero para atender a minha necessidade ou o meu desejo. E aqui eu entro no ponto um pouquinho, é uma discussão não exatamente filosófica, sobre o que é necessidade e o que é desejo. Na verdade, muitas vezes, a gente diz que são coisas diferentes, né? São níveis de expectativa, né? A necessidade, às vezes, premente de comer alguma coisa porque eu estou morrendo de fome, ela pode se traduzir também num desejo forte de que não é qualquer coisa que atende a minha fome. Eu preciso comer algo que eu queira. Portanto, além de eu ter uma necessidade, eu tenho um desejo. E esse desejo não atendido também me frustra. E se eu conseguir atender, além da necessidade básica, mais premente, eu também transformar isso no atendimento de um desejo, aí realmente não tem dúvida que eu criei valor para o cliente, porque geralmente no atendimento ao desejo que o maior valor é criado, né? Bom, e por fim, em última análise, né, o valor ele só pode ser criado com base na necessidade ou no desejo. Caso contrário, eu simplesmente estou atendendo estou vendendo, eu não estou deixando o cliente feliz, eu não estou criando para ele uma experiência. Bom, resumindo, né, segundo Dick, considerando a necessidade, a expectativa e a percepção, ele diz claramente, o valor está nos olhos daquele que o percebe. Portanto, é o cliente que vai dizer para mim se eu criei valor ou não. É sempre nesse contato, nessa troca, que eu posso dizer e garantir que o valor foi criado. É ele que vai me dizer se isso realmente aconteceu. Isso é fundamental. Isso é fundamental porque, normalmente, nós vamos ao mercado e dizemos, bom, olha, eu tenho isso para você, eu tenho aquilo para você, olha o valor, e tentamos aí fazer uma venda. Bom, é importante, sim, mostrar as vantagens para o cliente de adquirir nosso produto, nosso serviço, nossa oferta, de absorver nossa oferta, mas a gente não pode deixar de forma nenhuma de verificar com ele se realmente esse valor foi criado, parcialmente ou na totalidade. Para discutir um pouquinho isso, eu nunca deixo de discutir com todo mundo a questão da famosa pirâmide de Maslow, né? Que traduzida aqui numa forma de elementos de valor, eu tenho que entender que os clientes, consumidores, as empresas, elas têm necessidades básicas que são as funcionais. As necessidades mais funcionais do cliente, elas estão sempre relacionadas ao que a gente considera como básico. Eu preciso daquilo. Eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso saber as horas, eu preciso de dinheiro, eu preciso de segurança para determinadas situações. Eu preciso de qualidade. Enfim, essas são digamos que as necessidades mais fáceis de identificar.
porque elas são mais básicas. No entanto, existem também as necessidades emocionais. E vejam, uma não substitui a outra, elas trabalham elas trabalham em conjunto, né? Então, são aquelas de afeto, de entretenimento, eu preciso ser feliz, eu quero ter prazer, eu preciso ter bem-estar. Em cima disso, muitas vezes eu já estou num nível em que eu tenho as minhas necessidades funcionais atendidas, eu tenho a minha condição emocional equilibrada, e aí eu busco por uma mudança de vida. Eu quero, por meio da minha motivação, eu quero criar mais, eu quero ir para um outro patamar, seja esse patamar social ou pessoal, ou simplesmente algo que eu quero para me sentir ainda mais feliz. E por fim, eu quero chegar na autotranscendência, que aí já é um momento em que as pessoas já têm uma maior consciência da vida, em que eu busco soluções, eu busco oferta para tudo aquilo que possa me deixar em paz comigo e que eu sinta que eu possa fazer por mim e pela sociedade. Vejam que a fonte é a Harvard Business Review, que está sempre buscando entender esse tipo de coisa, né? São estudos fortes. E também por eles, notou-se, por um estudo bem amplo que foi feito, que as pessoas e as empresas buscam sempre a mesma coisa. Se vocês notarem aí, os quadradinhos em vermelho mostram o que há de comum. As pessoas estão sempre buscando qualidade e variedade. Qualidade e variedade. Algumas vezes elas buscam também redução de ansiedade, elas buscam também facilidade de acesso para certos serviços, mas em todos eles, em todos os setores, elas buscam qualidade e variedade. E vamos deixar bem claro que como todos vocês sabem, né, a qualidade é um conceito muito complicado, né? Porque o que é qualidade hoje em dia? Quando eu me refiro à qualidade aqui, eu estou falando da qualidade total. O cliente tem uma oferta ampliada, ele tem o produto ou serviço muito bom, ele tem um atendimento pós-venda muito bom, um atendimento pré-venda muito bom e um suporte considerado de excelência. Portanto, qualidade aqui é algo que vai muito além de um produto só bom, não é? Então, isso é muito forte tanto no mercado de consumo como no mercado de negócios organizacional. Bom, agora vamos para o outro conceito, vamos falar um pouquinho de tecnologia. Bom, aqui é onde também entra o que eu considero um pouco novo, porque assim, todo mundo acha, e eu estou falando até por mim, quando comecei a trabalhar com isso há alguns anos, que a gente sabe o que é tecnologia, né? Só que tecnologia é algo muito mais amplo do que só uma aplicação técnica. Então, vamos lá. Tecnologia pode ser definida como uma teoria geral ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios, instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana. Tecnologia é a teoria geral, por exemplo, do estudo sistemático da ciência, da indústria. Mas ela é também uma técnica ou um conjunto de técnicas de um domínio particular. E a tecnologia, por fim, ela, como consequência, acaba sendo qualquer técnica moderna e complexa. Puxa vida, hein? Então, quando a gente fala de criar valor por meio da tecnologia, eu não estou dizendo apenas que eu crio valor criando apenas mais um celular e colocando nesse celular, um smartphone, mais algumas funções. Eu não crio valor apenas
dessa forma. Eu crio valor, especialmente no segmento organizacional, quando eu melhoro processos, quando eu melhoro técnicas de trabalho que gerem produtividade, quando eu melhoro condições de atendimento ao cliente, quando eu facilito a vida dele, quando eu realmente faço os custos de transação serem menores, otimizados. Portanto, vejam que quando a gente conversa sobre tecnologia, existe aí uma pleiade de formas que eu posso usar para criar valor. E é isso que eu quero enfatizar mais que tudo nesta conversa que a gente está tendo, ou por enquanto é um monólogo, não é? Vamos lá. A tecnologia, ela pode ser conceituada como um conjunto de conhecimentos práticos ou técnicos, ou ambos, na verdade, que dão ao ser humano a possibilidade de fazer modificações nas condições de ordem natural, para que a vida do homem seja mais cômoda. Se eu aplicar esse conceito aos negócios, a minha relação com os clientes, sejam eles consumidores, sejam eles organizações ou ambos, fica muito fácil identificar um monte de ações que eu posso criar para criar valor, para inovar, porque o nosso mote, o nosso pano de fundo aqui não é outro senão inovação, porque a inovação é, sem dúvida, o que cria vantagem competitiva, cria e sustenta vantagem competitiva. Portanto, eu quero dizer-lhes para fazer isso através da criação de valor envolvendo a tecnologia e esse conceito amplo de tecnologia. Para o ser humano, de modo geral, o uso da tecnologia não é novo. Na verdade, a gente só não sabe, mas nós usamos a tecnologia em todo momento. Nós usamos melhorias em todos os momentos. Nós estamos fazendo... A hora que eu melhoro um processo, por pequena que seja essa alteração na melhoria, eu consigo fazer um trabalho perfeito e criar valor. E quando eu falo de criar valor, nós estamos falando de criação de valor para todos os stakeholders. Eu sei que aqui eu menciono muitas vezes o cliente organizacional e eu menciono também o cliente, o consumidor final, porque são os nossos focos. Mas eu não posso deixar de enfatizar que o nosso cliente interno também é nosso cliente. Ao melhorar a forma que um trabalho é feito, eu estou criando valor para o meu funcionário. Ele fica mais feliz, mais satisfeito, mais motivado em trabalhar comigo. Portanto, ele produz algo melhor e também se motiva a atender meu cliente externo, tratando também meu consumidor, tratando também o meu concorrente de uma forma que ele vista a camisa da empresa. Aliás, todos nós, né? A tecnologia incorporou ferramentas das mais variadas de forma quase simultânea com o aparecimento do planeta. Qualquer coisa que a gente está falando, a criação da roda é um avanço tecnológico. A ideia de se fazerem coisas de forma distinta e melhor é um conceito básico da utilização de tecnologia. Nós estamos aqui falando por este meio, por uma forma, nós usamos elemento técnico, uma ferramenta técnica, mas o processo em que eu me conecto com vocês, para que a gente converse, vocês comigo, por meio da oferta da ABN, deste seminário, desta conversa, ele é uma forma de utilizar tecnologia e eu espero, sinceramente, criação de valor. As tecnologias que surgiram na chamada Revolução Industrial, e são as que a gente mais conhece, e é por isso que a gente mistura com o fato de que tecnologia sempre é um produto técnico, né? Realmente deram significado a um tempo antes e um tempo depois no que se refere ao trabalho humano. E isto está conectado à questão de processo. Processo é um item, é um conceito, é uma técnica fundamental para que a gente trabalhe a questão da tecnologia. Eu dou muita consultoria, né? No nosso mestrado, um dos pontos que nos trazem muito em contato com o mercado é
as empresas que nos procuram para solucionar problemas e muitas vezes para prospectar as oportunidades. Mas a gente percebe que muitas delas, inclusive os nossos alunos em seus projetos, sempre estão trazendo questões relacionadas a processo. Eles sempre têm uma dificuldade e assim, está sempre envolto por um conceito relacionado a processo. Então, processo é fundamental. As tecnologias que surgiram na Revolução Industrial, elas deram significado a um tempo antes e depois, mas elas não são as únicas. Elas trazem em seu bojo a questão de produto. E é aí que eu queria conversar com vocês, eu trouxe me perdoe por ser em inglês, o Lenin e o Michaels, em 1988. Portanto, vejam, eu não estou falando de nada novo quando eu falo de criar valor por meio de tecnologia, fazer oferta, inovar. Na verdade, talvez no Brasil nós ainda estejamos um pouco patinando em certas questões, mas lá fora, onde os conceitos foram criados, tudo isso é muito novo. E qual é a proposta que esses autores trazem? Mais que tudo, é a criação, a troca da criação de produto pura e simplesmente, ou seja, criar o produto, fazer o produto, vender o produto, para a criação de um sistema de valores que inclui a escolha do valor, a oferta do valor e a comunicação do valor ao cliente. Nós trabalhamos hoje com esse processo e não há como, de forma alguma, eu fazer essa definição sem conversar com o cliente. Portanto, vamos mudar da ideia de criar um produto e ofertar e vender um produto para criar um sistema de valores, o que amplia muito a minha oferta e que envolve fortemente a questão da tecnologia e da inovação. Isso é fundamental. Entrando um pouquinho no mundo de vocês, da siderurgia, né? Vejam só, eu trouxe esse material, é um estudo de 2016 que mostra o quanto existe de capacidade excessiva de aço e que é um produto mais básico no mundo, né? Se eu tenho muito excesso, eu tenho um excesso de capacidade, portanto, é natural de eu entender que eu tenho, na verdade, uma concorrência muito acirrada, porque eu tenho lá capacidade eu tenho uma capacidade que não é consumida. Aqui também, as origens, mostrando um pouquinho como de 2000 para 2016, houve uma mudança na importação do Brasil em termos de aço, né? Veja que antes se importava muito da Europa e hoje, né, a gente tem uma importação geral que vem muito da China. Então vejam que a China, ela hoje trabalhou profundamente esse processo, não só porque ela tem uma capacidade grande, os outros países também têm, mas como ela tem uma abordagem bastante agressiva de mercado. Quando eu olho também a forma como eu posso colocar isso, como eu ponho o meu produto no mercado, eu tenho aqui utilidades domésticas, embalagens, tubos para costura, outros setores, o setor automotivo como um grande expoente, bens de capital e principalmente a construção civil, se eu começar a olhar por setores, fica um pouco mais fácil nos meus primeiros passos para eu entender a criação de valor tecnológico. Também os estudos dizem que o setor siderúrgico ele diferencia produtos com a melhora na qualidade e desenvolvimento de novas tecnologias. Portanto, isso já é feito. Então, olha-se agora a criação de valor. Tá bom, essas novas tecnologias, que legal, mas é importante entender que valor elas trazem. Elas têm que trazer esse valor embutido, isso tem que ser comunicado ao cliente. A integração vertical, ela pode ser uma forma de reduzir custos de transação e também o trabalho da questão da
da estrutura de custos do setor. Custos de transação envolvidos, que também criam valor, isso é muito importante. É importante também, como alguns autores afirmam, né? Aqui eu tenho Silva, dizendo que a inovação e modernização, elas são armas que a indústria brasileira possui para enfrentar completamente a competição internacional, que é bastante acirrada. Então, ele coloca como proposta, as empresas devem buscar baixos custos, mantendo a qualidade do produto, mix de produção, agregar valor na pauta de produção. É tudo aquilo que a gente falou até hoje, né? Quando eu falo de baixo custo, qualidade, eu estou falando exatamente daquilo que os clientes querem lá atrás. Eles querem qualidade, eles querem a variedade, e aí mudar um mix de produção visando agregar mais valor, eu só sei disso através do cliente. Como é que eu faço isso? Eu faço isso por meio da inovação tecnológica, principalmente em processo. Vamos nós de novo criando valor através de mecanismos e que me fazem chegar à redução de custos e maior criação de valor por meio da produtividade. E, em especial, a capacitação de pessoal. Gente, eu queria colocar para vocês que nós sentimos, assim, no nosso contato com as empresas, o quanto as empresas carecem de capacitação. As pessoas precisam ser treinadas, mas precisam ser capacitadas no que é importante. Vamos criar valor para a empresa, para as pessoas e para os clientes por meio da capacitação do que é importante e não só de treinamentos. A gente tem que capacitar as pessoas naquilo que a empresa precisa para ser capacitada perante o mercado. É da capacitação da empresa, daquilo que ela precisa ser competente para abordar o mercado, que a gente tem que capacitar as pessoas. E não só fazer treinamentos pela agenda de treinamentos como um só. E a gente não pode deixar de falar que todas essas coisas, elas não podem se furtar às modernidades, às grandes mudanças tecnológicas, a indústria 4.0. Vamos esquecer, e acho que vocês têm lido muito sobre isso, e eu aqui trago alguns materiais, algumas fontes para contribuir. A indústria 4.0 está longe de ser apenas a digitalização ou uma mudança digital de uma empresa. Ela é toda uma filosofia de trabalho, é uma forma de enxergar a tecnologia de uma forma ampla. Essa é a indústria 4.0. A internet das coisas, né? Também conhecida como IoT, a internet das coisas que faz com que eu consiga fazer grandes conexões, tornar a vida das pessoas extremamente mais fácil, os processos industriais, as conexões com os clientes organizacionais e com os consumidores, que a cada dia mais estão buscando e ávidos por essa conexão mais fácil, os benditos aplicativos que nos ajudam, né? E o Big Data, que é aquele mundo de dados que eu tenho que entender, a robótica e a impressão 3D. São questões que vão tornar e vão transformar totalmente a ótica de produto para uma ótica de serviço que vai levar a produtividade e eficiência. Portanto, é um novo olhar, é uma criação de valor por meio de uma mudança de mindset. E isso é muito mais complicado, é por isso que lá atrás eu falei um pouco da complicação que é a gente conseguir fazer a mudança, porque ela começa na capacitação das pessoas em entender esses conceitos e fazer com que as empresas mudem também a sua forma de olhar. Algumas ideias para a gente atrair, manter por meio desses conceitos, né? Perguntar ao cliente, usar a cocriação. A cocriação, perdão,
é um dos meios mais eficazes de criar valor para o cliente. E eu não estou falando apenas, embora eu dê o exemplo aqui, das montadoras que já fazem isso sobremaneira. Eu trabalhei muito com montadora na minha vida profissional, então é uma forma muito eficaz de ganha-ganha. Criar produtos do tamanho que o cliente precisa, embalagens de consumo individual, embalagens com lotes que já são usados e já colocados em linha que o cliente precisa, em vez de fazer o cliente criar aí um baita de um inventário, não é? Perdão. A remanufatura original, isso é fundamental. Hoje em dia, e aí eu quero trazer para vocês um conceito de sustentabilidade que se tenta educar as crianças para o futuro e os profissionais de hoje, para que a gente possa realmente ter uma sustentabilidade de forma ampla, que é você reutilizar, você remanufaturar, né? E você também reduzir. E quando a gente fala de redução, nós estamos falando em redução dos scraps que a gente tem. A gente tem muito problema de material jogado fora. É uma judiação, né? Nós não reutilizamos. O Brasil é muito ainda resistente à cultura de reutilização. E ainda temos que trabalhar muito a questão da reciclagem. Então, eu dou aqui alguns exemplos: compressores, cartuchos, impressoras, tudo isso é muito, muito forte, bastante importante, e são coisas que nós não podemos nos furtar de forma nenhuma a estudar. Vamos abusar da disrupção. Muita gente acha que a disrupção, né, isso é uma ideia errônea aí que está no mercado, e eu quero aproveitar a oportunidade para contribuir. A disrupção é fazer produtos mais funcionais e mais baratos. A inovação disruptiva não é uma inovação radical, ela é uma inovação que busca um foco maior. Temos dois grandes exemplos, que são os netbooks e os smartphones. Eles são grandes exemplos de uma inovação disruptiva. E não era radical, a gente já tinha os computadores, a gente já tinha os celulares, não é? Então, abusem da disrupção. Novos segmentos. Aqui nós temos, né, vários segmentos nos quais vocês podem trabalhar, então pode ter novas regiões, novos consumidores. Eu estou orientando um aluno que trabalha na indústria siderúrgica e que o grande desafio dele é exportar. Ele tem uma capacidade grande, chega a ter uma capacidade ociosa, e essa capacidade tem que ser desenvolvida. Portanto, nós não vemos nisso um problema, mas sim uma oportunidade. E aí, a busca por novos segmentos, tanto regionais como consumidores, o que traz também muitas novas necessidades, o que é bom, porque nós podemos aumentar a nossa gama de ofertas, né? Adote a economia colaborativa, né? Vejam aí que nós temos alguns bons exemplos, e nós não podemos deixar de aplicar isso, porque isso é tecnologia. A economia colaborativa nada mais é de uma grande aplicação tecnológica que gera novas ofertas, né? Redução de custos, processos Lean, novos materiais, logística, uma série de ideias que podem, que devem ser aplicadas, né? Incorporar produtos aos seus serviços e serviços aos seus produtos. Aplicativos, por exemplo, são grandes formas de a gente fazer esse tipo de oferta. Hoje em dia,
comprar por meio de aplicativos é uma forma muito mais fácil e, por muitas vezes, mais seguras e prática, já que todo mundo agora tem um smartphone à sua disposição, ou pelo menos a maioria, né? Mais predição e menos reação. Nós não podemos ter uma visão de, puxa, o mercado aconteceu, eu tenho que sair correndo atrás do prejuízo. Primeiro que sair correndo atrás do prejuízo é um erro, né? A gente deveria sair atrás do lucro. Então, ver o que está avante. Aí eu recomendo novamente a minha palestra relacionada à inteligência antecipativa, né? Que aconteceu em junho. Explicitação do propósito de existência da empresa. Esse é uma forma de rever toda a cultura organizacional e onde vocês realmente podem chegar. É uma forma de você seguir em frente, né? Eu já tenho uma pergunta aqui, eu já vou responder, eu só vou terminar esse slide para eu não perder o fio e já respondo. Inovar dando a sua forma de gestão e processos. Essa é uma das grandes formas potenciais de você criar valor por meio da tecnologia, articulando recursos e modelos de negócios. Modelos de negócios são fundamentais para se entender. Hoje em dia, existem várias formas de se abordar o mercado. Eu acho fundamental que a gente trabalhe isso. Pense, repense, reflita, mude, ouse, né? E tirar proveito das tendências mundiais. Nós temos hoje uma nova ordem econômica. Nós temos novos hábitos de consumo que vão gerar necessidade de novos produtos e de novos 3Rs, né? E aí eu paro um pouquinho aqui só para responder a pergunta do Olisson. Olisson, muito bem-vindo, viu? Ele fala aqui, baseado, acho que ele está falando do slide onde eu falo da importação, né? Baseado nesse percentual de importação do Brasil sobre taxação, acho que ele quer falar do Trump, não seria interessante atacar a superprodução, desperdício com base no Lean, com mudança nessa visão de produção de semi-acabados em produtos acabados com criação de valor? Nossa, Alisson, obrigada pela pergunta, muito boa a sua pergunta. Sim, eu respondo sim. Ou seja, claro, a criação de valor, aqui a gente está falando de criação de valor e tecnologia, mas existe um conceito dentro do próprio criação de valor, é agregar valor ao seu produto. Sim, Wallace, vamos acabar com a nossa cultura brasileira de só fornecer o que é básico, né? E realmente, vamos aproveitar a era Trump, que agora está nos dando aí uma chance de mostrar. Na verdade, nos Estados Unidos, o problema é eles estão tentando fomentar a economia deles, né? E isso vai nos ajudar se a gente começar agora a fornecer, já que nós não estamos nesse bairro, fornecer produtos com maior valor agregado. Produtos. Aí vai na economia internacional, são negociações internacionais. Este aluno sobre o qual eu acabei de falar está fazendo exatamente nas exportações dele. A sua pergunta é perfeita e, na verdade, você não faz uma pergunta só, você já dá uma sugestão que eu compartilhei aqui com todos, tá bom, Alisson? Muito boa a sua proposta, é isso mesmo, é nessa linha. Por fim, vamos falar rapidamente do perfil do consumidor durante e pós-crise, né? A gente não pode esquecer, né, que nós temos aí que trabalhar a questão da abertura, colaboração e inclusão. Toda hora que isso vai dentro da nossa cultura, vamos mostrar isso para o mercado. Agilidade, adaptabilidade e parcimônia nos desperdícios, né? Nos adaptarmos é algo fundamental, mas sermos ágeis é essencial, né? Sermos empáticos, termos flexibilidade e olhar para o individualismo, o market for one, né? Isso é fundamental para aqueles que trabalham mais diretamente com o mercado de consumo. Controle, feedback
e educação. Ou seja, vamos fazer as nossas empresas serem competentes e tornarem os profissionais competentes por meio do entendimento sobre qual é a competência que a empresa precisa. Outra tendência, né, o perfil agora, nosso consumidor, nosso cliente é móvel, é social e busca experiência. Então, seja o organizacional ou o consumidor direto, a pessoa física, nós somos assim hoje em dia. Então, vamos nos tornar uma empresa que trabalha nisso, né? E aí vem as perguntas cruciais que a gente tem que fazer todo dia. E que eu pergunto para vocês. Você faria negócios com a sua empresa? Você compraria o que a sua empresa produz? Seja qual for a sua resposta, eu quero que você pergunte todo dia para você por quê. E ao responder essa pergunta, seria fundamental que a gente fosse muito sincero e resolvesse os porquês. Se eles forem bons, e eu espero que sim, que a gente consiga fazer ainda melhor. E se não, a gente tem que ser bom, e bom todo dia. E para isso eu volto a insistir na inteligência empresarial, na velocidade e assertividade, que são questões tecnológicas fundamental. Eu deixo aqui para vocês, né, dado até um pouquinho adiantado da hora, alguns exemplos de iniciativas relacionadas à siderurgia que podem contribuir. São ambientes que mostram projetos bastante interessantes, dos quais eu gostaria de dizer que vocês podem participar, queria encorajá-los muito. Confio muito que vocês possam fazer um trabalho cada dia melhor, porque isso vai nos ajudar muito a fazer um país melhor, não é? A Ciesp também, ela faz um trabalho ela tem um aplicativo, né, desenvolveu de inteligência de mercado para a indústria, que é fundamental. Eu gostaria de sugerir também, tem aqui o link para vocês consultarem. Tem aqui um link também que fala um pouquinho sobre a internet das coisas, que ajuda a metalurgia a reduzir o consumo de água e economizar quase R$1 milhão por ano. Esse é um exemplo de como usar a tecnologia para que eu possa criar valor. R$1 milhão por ano se transforma em muita coisa dentro da organização para outros fins e são outros valores criados, né? A Vale tem uma página fantástica aqui para que vocês possam ver quantas formas de criação de valor existem e quantas ideias vocês podem, vamos dizer assim, compartilhar com eles. Eles estão muito abertos e façam uso disso. Queria dizer também que existe o Singularity Hub, que é da própria faculdade americana. Eles são fantásticos, eles têm um boletim, gostaria que vocês pudessem entrar lá e lessem o que eles fornecem de ideias. Eu assino uma newsletter deles, é muito interessante. Eu realmente são ideias muito boas e muitas delas aplicáveis aqui no Brasil, especialmente na área de vocês. Aqui as fontes que eu usei para que vocês possam ler com mais profundidade, porque não deu para a gente explorar tudo do jeito que eu gostaria, né? Vejam que se precisarem de mais alguma fonte, eu estou às ordens. Queria lembrá-los, queria pedir duas coisas, né? Para que vocês fiquem atentos, porque esse ciclo de palestras de gestão da inovação tem mais um evento que vai ser uma palestra que vai ser proferida pelo professor Alexandre Nabil, do Mackenzie, e vai ser aqui no dia 28 de agosto, anotem aí. Já estão abertas as inscrições. Vocês vão gostar muito, professor Nabil, é muito competente sobre a discussão de recursos para financiamento de projetos de inovação. Isso tudo vai ficar totalmente alinhado a isto que nós conversamos hoje. Por fim, eu gostaria de deixar com vocês meu contato, fiquem à vontade. Eu quero agradecer bastante à ABM pela
pelo convite mais uma vez. Eu tenho muito prazer em participar dessa iniciativa. Muito obrigada pela atenção de vocês, obrigada pela pergunta e outras mais que quiserem direcionar. Vejam que vocês têm meu e-mail. Estamos às ordens. Se quiserem fazer uma visita ao Mackenzie, conhecer nosso programa e conhecer nossos trabalhos, porque nós temos também trabalhos de consultoria que nos interessam muito. O estar em contato com a empresa é o nosso grande diferencial. Nós vamos ficar muito felizes. Caso não haja mais perguntas, eu gostaria de lembrá-los para não deixarem de fazer avaliação, darem sugestões. Não precisa deixar de avaliar, porque não sei se eu entendi. Digam e sejam bastante felizes e livres para dizerem, porque isso só nos ajuda a melhorar o nosso trabalho. Se não houver mais perguntas e nada mais, ficamos por aqui. Um grande abraço a vocês, grandes negócios e grandes realizações. Muito sucesso. E um bom dia, apesar da chuva, e que, graças a Deus, que veio, não é? Até a próxima.